Cara, e em cima desses livros aí todos, aí na minha vez aqui, na minha rodada, eu não podia ser diferente. Eu trouxe o Tim Maia, cara, o Vale Tudo aqui. Por que que eu trouxe ele para a gente conversar a respeito dessas questões sobre direito e tal? Nesse livro, que é um livro muito fácil de ler, cara, né? Nelson Mota é o autor dele, é um jornalista super conhecido aí, coautor de algumas músicas, sucesso aí, né, com o Lu Santos, com Marisa Monte, dentre outros. O Nelson Mota, ele traz nesse livro vários problemas que o Tim Maia teve em relação ao domínio de sua obra, brigas com gravadoras, né, e assim por diante. Né? O Tim Maia chegou a fundar sua própria gravadora, a Seroma. Né? Seroma são os inícios do nome dele, né? Sebastião Rodrigues Maia, né? Seroma. E aí traz toda essa dinâmica de problemas que ele teve. Ou seja, é um problema muito sério na música das pessoas, dos grandes músicos não serem donos, né, das suas obras. Isso acontece com todos, inclusive com esses caras aqui, com os Beatles, cara, por muito tempo. Né, a polêmica é eterna dos direitos patrimoniais sobre a obra dos Beatles, que é um negócio que se arrastou por muito tempo, né, com vários... Cara, Michael Jackson entrou nessa brincadeira. Os Beatles eram, por exemplo, ali nos anos 70, era para os quatro, né, obviamente os quatro estavam vivos ainda, né, nos anos 70, serem homens riquíssimos, com muita grana. Eles tinham um patrimônio razoável, mas muito menor do que você achava que eles tinham, porque, na verdade, quem ganhou dinheiro foram empresários, produtores, outros, né, e eles mesmos não tiveram tanta rentabilidade como poderiam ter tido em contratos melhores. E aí vai. Né? Então, são vários problemas. E aí, além de você ter, então, uma obra divertida, né? Ver o lado do time, o lado humano dele, que é fantástico, né? E tal. Aqui tem muita discussão sobre essas questões todas, né? Tem uma discussão boa aí sobre citação pessoal também. Tem essas referências todas, né? E aí por diante. Ele era citado e não comparecia, né? Exatamente. E a questão contratual. Não só a citação judicial que você está falando, mas até quebra de contrato dele, cara, a toda hora. Ele não via os shows. Assim por diante. Ou seja, o Tim Maia, resumo da história, ele arrumou tanta confusão judicial, e são várias descritas aqui, nós estamos lembrando de algumas do livro, ele morreu sem grana. Ele não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde, cara. Ele foi ele passou mal no palco, ele foi internado às pressas e não sabia para onde levar o Tim Maia porque ele não tinha plano de saúde. Ele perdeu, Bruno. Um hospital particular. Ele perdeu direitos autorais porque simplesmente deixava de contestar ações para a qual ele era citado. Ele era um cara incrédulo no Poder Judiciário, e isso para mim era muito claro. Ele não era um anarquista, né? Mas ele era incrédulo no Poder Judiciário. Eu contar uma história para vocês, muita gente conhece, quem é fã do Tim Maia, e tem nesse livro e fala sobre essas questões, aí já até dando não é a dica da quinzena, não, mas é uma boa... Esse disquinho aqui, cara, Tim Maia Racional, a história dele é uma das histórias mais bacanas que tem, cara, porque é o seguinte, o Tim Maia entrou para essa seita que é a Racional e tal, e ele parou de beber, de usar droga, e por isso a voz dele nunca teve tão boa como vai estar aqui, mas as músicas são todas ligadas às ideias, né? Só que a parte sonora e a voz dele são fantásticas, e tem músicas aqui que anos mais tarde foram redescobertas, são pérolas fantásticas, né? A primeira mesmo, Imunização Racional, que é Que Beleza, né? Todo mundo conhece ela como Que Beleza. A música que eu mais gosto desse disco aqui é Bom Senso, que muitas vezes a gente não tem, né? Mas Bom Senso é legal. E qual que é a curiosidade desse disco? Ô Bruno, aquela música daquele filme brasileiro, No Caminho do Bem, é desse... Exatamente, é dessa época, né, do Racional. Na verdade, são 3 volumes, os 2 foram lançados à época, né, esse, tem o volume 2 também, e uma recente foi descoberto, o volume 3. A Tim Maia eu tenho tudo, né? Aí o que acontece? Esse disco, cara, ele vendia na porta
das pessoas, e de porta em porta vendendo, aí a pessoa abria a porta lá, e um monte de gente de branco, e o Tim Maia. Mas o cara não custava imaginar que era o Tim Maia sem barba, mais magro, mas era o Tim Maia. E os caras não acreditaram. Não, eu sou o Tim Maia, estou vendendo meu disco aqui na porta da sua casa, Ival. Né, professor Tonhão, estou aqui vendendo o disco. E aí, onde está o problema em relação ao direito? Os direitos autorais patrimoniais foram todos para a seita. Não iam para o Tim Maia. Então, depois ele rompe com a seita e ele proíbe, né, a reprodução desse disco. Esse disco não quero, ninguém pode ter, não quero mais falar sobre ele, muito embora ele cantava algumas músicas em shows dele posteriormente ao retorno à vida mundana e tal. Mas, depois da morte dele, aí foi relançado, os discos acham no Spotify e outras plataformas de música. Mas olha que interessante, o cara entra numa vibe, né, de religião tal, e é narrada no livro, e que ele abre mão completamente, né, dos direitos de receber, né, aquele LP que é maravilhoso, vender de porta em porta e o dinheiro arrecadar para outros. E depois ele vê, né, que não era bem assim e se arrepende profundamente. É mais uma das brigas que ele perdeu, né, contratual. E aí ele volta para o álcool, para as drogas. Ele volta para tudo, para comilança, fumar. Aí eu não vou perder a oportunidade. Durante esse período que ele ficou afastado do álcool, das drogas, ele continuou com guaraná, suco de caju e goiabada para sobremesa. Velho, essa é igual a do Kafka do início da live, tá ligado? Essa depois ele retorna, impressionante que ele só retorna para isso aí depois que larga o Racional. O Ival vai virar o tio do pavê, velho. Então, esse livro aqui do Tim Maia tem esses aspectos todos. Fica aqui, né? Eu acho que, né, uma leitura leve e tal, não é tão aprofundado como a que o Ival e o Tonhão indicaram e tal. Tem um outro livro que eu vou falar dele mais ao final, aqui, depois de voltar para o Ival, eu vou falar dele ao final, porque o pessoal fica falando que eu só fico falando de música, tudo quanto é coisa. O próximo livro é uma indicação sobre religião. Questão espiritual, vocês vão ver que eu estou numa coisa transcendental. Cara, eu vou te falar, eu ia também indicar o mesmo livro do Bruno, porque o Tim Maia foi um livro, para mim, muito interessante, porque eu lhes confesso que eu não tinha apreço por obras bibliográficas, achava um saco, e o Tim Maia foi uma das primeiras que eu li, gostei, talvez muito por conta da redação do Nelson Motta. Nelson Motta escreve de uma maneira fluida, né, velho? E depois eu fui consumir um monte. O da Rita Lee também é muito bom, né, Bruno? Você chegou a ler? O da Rita Lee é muito bom também. Eu não li, não. Muito bom. Tem o do Erasmo, que é uma autobiografia também, que é bem leve, bem interessante também. Enfim, mas essa do Tim Maia, até para o Nelson Motta, ela é imbatível. Vou fazer coro com o Bruno aí para quem está assistindo. Já li esse livro do Tim Maia. E o Nelson Motta conviveu muito com o Tim Maia. Então a narrativa muitas vezes cai para uma visão muito... E o Nelson coloca como que ele amava o Tim Maia no livro. Sabe? Isso aparece muito. Galera, eu vou acelerar aqui. O filme não é ruim também. O filme não é ruim. O filme é um pedacinho do livro. O livro tem muito mais coisa. Inclusive, o livro tem aquela parte da paranoia dele, de que o cara estava achando que o cara estava botando fogo na casa dele, do que o filme não traz. Mas o filme é muito bom também. E talvez valha a pena ir para incentivar você que está pensando, que ainda não leu. Acho que os filmes brasileiros que retratam biografias de músicos, como o da Elis, do Cazuza, do Tim Maia, eles pecam em muita coisa. Em detalhes importantes da vida, né, pessoal e musical dos três, cara, eles perderam muito. Sabe? Eu não sei o que o pessoal arruma, não sei se ficar assim com alguns dedos, não vou entrar nisso aqui não, para não ofender, não sei o que e tal, não sei o que é que eles arrumam. Mas são coisas, ou assim, são os riscos, né, de fazer. Sempre vai ter o fã chato, igual o Bohemian Rhapsody do Queen, né, que é o Fred Mercury, que tem pecados sérios, cronológicos. É um filme legal, Sessão da Tarde, bacana, adoro, mas pecados cronológicos. E aí vai.
né? Eu acho que são os riscos que você sempre faz de uma biografia, que às vezes você acerta, né? Tem uns filmes que você acerta, mas os nacionais, principalmente, cara, eu não sei o que eles arrumam. Eles pecam muito. Os livros normalmente são bem melhores. Mais uma vez, né, Ival? Muito melhor. Tem os filmes e tal. Salvo, mas é obra de ficção, o Poderoso Chefão do Mário Puzo. A trilogia do Poderoso Chefão, em termos de filme, é maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa, então, sobre isso aqui, uma de bastidor sobre essa do Poderoso Chefão. Tem uma pessoa, eu falando, tanto que eu sou apaixonado com a trilogia. Aí uma pessoa que eu conheci há muito tempo, se bobear, tá até nos assistindo aí, falou assim, não, eu também adoro, né, o Poderoso Chefão e tal. Aí eu sempre gosto de tirar a prova dos 9, né? E aquela cena que aparece um cavalo? Aí a pessoa não soube descrever, nem vou falar aqui também não. Mas quem não dá spoiler não, né? Muito bem da cena do cavalo. A cena não tem como a pessoa não saber, né? Mas a pessoa não sabia falar. Clássica. Como que você derruba fake news assim, rapidamente, né? Na história. A conversa continuou por outros caminhos, mas o Poderoso Chefão eu vi que tinha que descartar, porque realmente não era. Podemos falar sobre ele numa live, cara. Eu acho que trouxe muito legal. Não, vale demais. Cara, tem um curso em Belo Horizonte do Pablo. Pablo é um cineasta, um crítico famoso aqui em Belo Horizonte, que é só sobre o Poderoso Chefão 1. Uma análise contextual, cinematográfica do Pablo. O cara dá um curso só sobre o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é uma obra completa. Quem não gosta é porque não gosta de cinema, né? Não é tão bom quanto Cidadão Kane, enfim, mas é muito bom. Agora, Ival, só para fechar essa questão das bibliografias, e a gente está falando aqui de indicação, tem um livro, eu não li completo, porque a minha irmã, um beijo, viu, Girlene? Ela me roubou esse livro, e furtou esse livro, e esse livro deve estar hoje lá em São Luís do Maranhão, mas eu li boa parte dele. O Réu e o Rei, você já ouviu falar desse livro? É do biógrafo censurado do Roberto Carlos, cara. Então ele conta a trajetória, a primeira parte do livro dele, ele conta os motivos pelos quais ele decidiu escrever sobre o Roberto Carlos, a adoração dele pelo rei, e depois ele conta todo o processo de censura, né, Ival? Aqui você tem uma das coisas mais chocantes em termos de atuação do Poder Judiciário. Vou rasgar o verbo, em termos de atuação de um juiz. Isso aí, ó. Beleza? Cá para nós, Roberto Carlos gosta de uma censura, né? Censurou o livro, censurou a obra o filme do Tim Maia, censurou a obra biográfica em razão dele. O censurador, Roberto Carlos. Então, obrigado por me dar a chance. Aqui, ó, quem é do direito, que não é também, porque aqui tem muita coisa legal, cara, muita coisa legal. Mas tem uma atuação de um juiz aqui que, cara, quando você lê, você fala, não é fácil, não.